Oi, pessoal! Bom, estou vindo aqui para a gente conversar sobre as aulas 26 e 27, tá? Essas aulas, gente, falam sobre a multiplicação com números inteiros, muito importante, tá? Coloquei lá vídeos, coloquei a matéria e aqui coloquei um resuminho. Sempre que eu for multiplicar dois números, né, inteiros, e os dois tiverem sinais iguais, um positivo com um positivo, vai dar sempre positivo. Sempre que um for positivo e o outro negativo, que são esses dois casos aqui, o resultado vai ser sempre negativo, tudo bem? Então, isso é um resuminho, mas claro que você precisa assistir aqueles vídeos que foram indicados, né? Ler a matéria para você entender o porquê que isso acontece, tá? Sinais iguais, resultado positivo, sinais diferentes, resultado negativo. Vamos subir o caderno aqui. A aula 26... A aula 26, ela vem pouquinho exercício, são só esses daqui, ó. Vamos lá. Primeiro eu vou preocupar com o sinal, depois vou preocupar com a continha, tá? Claro que são contas fáceis, né, gente? A prioridade aqui realmente são os jogos de sinais. Menos com menos, são dois sinais iguais, menos com menos dá mais. 2 vezes 3, 6. B, menos com mais, dois sinais diferentes, então vai dar menos. 4 vezes 2, 8. Mais com menos vai dar menos. 7 vezes 6, 42. Mais com mais, mais. 9 vezes 5, 45. Menos com mais, menos. 12 vezes 8 dá 96. Mais com menos, menos. 112 vezes 35 dá 3.920. Ficou grandão, né? Aqui, gente, são 3. Então, eu tenho que pensar com mais atenção, ó. Esse menos com esse menos deu mais, né? Então, esses dois juntos daria mais. E mais com menos dá menos. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Tudo bem? H. Também vamos devagarzinho, ó. Mais com menos, esses dois juntos, então, vai dar menos. Menos com mais, esses dois juntos, vai dar, menos com mais vai dar menos. E menos com menos vai dar mais, então, a resposta é positiva. Vamos pensar no valor. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. 24 vezes 5, 120. Tudo bem? Bom, vou virar a página aqui, vamos para a aula 27. Lá na aula 27 nós temos mais exercícios, né? São bastante exercícios lá na aula 27, tá aqui. Aula 27, então, número 1. Efetue as seguintes multiplicações. Novamente, vou pensar no sinal, depois vou pensar na parte numérica. Mais com menos, sinais diferentes, então vai dar menos. 7 vezes 5, 35. Menos com menos, sinais iguais, dá mais. 9 vezes 8, 72. C, mais com mais, a resposta vai dar mais. 10 vezes 3, 30. D, sinais diferentes dá menos. 9 vezes 11, 99. Menos com mais, menos. 7 vezes 6, 42. Mais com mais vai dar mais. 6 vezes 11, 66. Tudo bem? Na 2, ele já pede o seguinte, olha. Descubra o número inteiro que deve substituir a letra X em cada item para que a igualdade seja verdadeira. Então, no lugar do X, eu já deixei aqui ó, um espacinho, tá? Pra gente colocar o número aí, o valor de X. Vamos lá. Que número que multiplicado com mais 6 dá menos 12? Primeiro, vamos pensar em sinal. Eu já tenho um positivo. Tem que dar negativo, então tem que ser sinais diferentes. Então, tem que ser menos. Que número que vezes 6 dá 12? O 2. Tudo bem? Vamos conferir. Menos com mais, menos. 2 vezes 6, 12. Ótimo. B. Eu quero que a resposta dê mais. Então, tem que ser sinais iguais. Então, aqui tem que ser menos. Que número que vezes 10 dá 50? 5.
Ótimo. C. Eu quero que a resposta dê positiva, então tem que ser sinais iguais. 9 vezes quanto que dá 27? 9 vezes 3, 27. Ótimo. D. Tem que dar menos 16. Para a resposta ser negativa, são sinais diferentes. Se aqui é menos, aqui é mais. E 4 vezes 4 para dar 16. Tranquilo essa, né? Subindo um pouquinho o caderno aqui, vamos para número 3. Número 3, então, deu o resultado de cada multiplicação. Bom, a gente fez algumas dessas, né, na aula 26 aí no comecinho. Aqui eu deixei até um pouquinho mais de espaço para nós fazermos de maneira mais lenta, para a gente perceber melhor o que acontece aqui, tá? Vou fazer o seguinte, são 3 fatores, né? Eu vou primeiro pensar nesses 2 primeiros aqui, ó. Menos vezes mais é menos. E 9 vezes 12 é 108. Então, esses 2 juntos deu 108. E vou repetir o menos 2 aqui, ó. Agora, eu vou pensar nessa multiplicação. Menos com menos é mais. 108 vezes 2, 216. Ok? Vou fazer assim mais devagarzinho, porque eu acho que fica mais organizado, tá? Vamos para B, ó. Os 2 primeiros termos, menos com menos, mais. 7 vezes 10, 70. Mais com menos, menos. 70 vezes 5, 350. Então, menos 350. Olha a B. A B tem 4 termos. Eu já vou juntar, então, eu vou fazer esse com esse e esse com esse. Pode ser? Que na multiplicação aí, né, a ordem dos fatores não altera o produto. Menos com menos, mais. 7 vezes 7, 49. Então, vai ficar mais 49 vezes menos com menos, mais. 1 vezes 5, 5. 49 vezes 5, que dá 245. Percebe-se que quando é positivo, eu não sou obrigado a colocar o sinal, tá, gente? Esse aqui, por exemplo, eu vou deixar sem, tá? Virando a página. Lembrando que se eu passei muito rápido, dá um pause aí no seu vídeo, né? Ou volta se você achar necessário, tá? Não deixa a dúvida, não. D. A D também é grandona. Já vou agrupar de 2 em 2 aqui. Vou fazer esse com esse e o menos 1 vai sobrar. Vou repetir ele lá no final, sem problemas. Menos com menos, mais. 20 vezes 2, 40 vezes. Mais com mais, mais. 6 vezes 4, 24. E vou repetir o menos 1 aqui, tadinho, que ficou sem par, né? Então, vamos lá. Vou fazer os 2 primeiros. Mais com mais, mais. 40 vezes 24 dá 960. E vou repetir o menos 1. Mais com menos, menos. 960 vezes 1 dá 960. Você vai reparar que sempre que a gente multiplica por menos 1, o que acontece é que o número se mantém, só troca o sinal, certo? Isso é bastante utilizado mais pra frente, tá? Essa ideia de multiplicar por menos 1. Número 4. Calcule de 2 maneiras diferentes o valor da expressão. Então, ele me deu uma expressão só, mas ele quer que eu calcule de 2 formas diferentes essa expressão. Uai. Tá bom, vamos lá. Primeiro, eu posso pensar o seguinte, vou resolver dentro do parênteses primeiro. Então, mantém esse menos 9 aqui. Dentro do parênteses, eu sei que vai dar menos 2, né? Uma soma de números inteiros aí, certo? Eu devo 7, tenho 5, vou ficar devendo 2. Aí, aqui uma multiplicação, menos com menos, mais. 9 vezes 2, 18. Mais 18, ok? Outra maneira de fazer é pensar o seguinte, esse 9, ele está multiplicando tanto o menos 7 quanto o mais 5. Propriedade distributiva. Menos 9 vezes menos 7 dá mais 9 vezes 7, 63. Menos 9 vezes mais 5 dá menos 45.
E aqui, de novo, tô com uma soma de números inteiros que vai dar mais 18. Ou seja, tanto faz, né, gente? Qualquer uma das duas possibilidades... Opa! Das duas possibilidades aí dá certinho, certo? Subindo o caderno aqui, então, para 5. Número 5. Vamos ler o enunciado. Sabe-se que x é igual, aí ele coloca essa expressão aqui. E y é igual, coloca essa expressão aqui. Usando os sinais igual ou diferente, compare x e y. Beleza, vamos lá. Vamos então calcular x. X é o mesmo que... O que eu faço primeiro aqui? Fazer dentro do meu colchete aqui primeiro, né? Aqui dentro vai ficar mais com menos, 9 vezes 2, 18. Então, menos com menos, mais, 10 vezes 18, 180. Então, o x vale 180. O y. Resolve esses dois aqui primeiro. Vai dar menos 90. Repete o menos 2, menos com menos, mais 180. Então, deu igualzinho, né? Por quê? Era uma multiplicação, eram os mesmos fatores, ele só mudou a ordem com que apresentava esses fatores. Então, claro que vai dar igual, né? X é igual a Y, porque ele pediu pra gente usar o sinal ou de igual ou de diferente. Beleza? 6. A 6 explica aí sobre um dado diferente, né, gente? Duas peças de um jogo de tabuleiro têm a forma de uma pirâmide de base triangular. As faces dessas peças são numeradas da seguinte maneira. A primeira peça, 1, menos 2, menos 3 e 4. A segunda peça, menos 7, 8, 9, menos 10. Na regra do jogo, a face sorteada é a que fica escondida, virada para baixo. Beleza. Aí vem um quadro com os resultados que os jogadores alcançaram. O quadro tem essas possibilidades todas aqui, ó. Tá? Uma hora um dado foi 1, o outro foi menos 7, outra hora foi menos 2 e menos 7, assim foi. Enquanto os quadrinhos desse quadro, o produto dos números obtidos é um número inteiro, positivo ou negativo. Essa aqui teve aluno que fez o seguinte, calculou mesmo, quanto que é 1 vezes menos 7, calculou quanto que é menos 2 vezes menos 7, foi colocando os resultados e aí viram quantos são positivos, quantos são negativos. Eu penso o seguinte, a gente nem precisa fazer a conta, certo? Porque para ser positivo, os dois sinais têm que ser iguais, não é isso? Então, vamos pensar. Quais aqui tem sinais iguais? Ó, esse tem sinais iguais, então vai dar positivo. Sinais iguais, 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 vai dar positivo. Tem mais algum? Esse aqui, ó, 2 negativos dá positivo, 2 negativos dá positivo. Quantos aqui deu positivo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tive 8 resultados positivos. Tá bom? Os que têm sinais diferentes, por exemplo, esse é positivo, esse é negativo, vai dar negativo. Esse vai dar negativo, 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 negativo. Quantos são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu vou ter 8 resultados negativos. Tudo bem? Então, essa fica sendo a resposta. Letra A, 8 resultados positivos. Letra B, 8 resultados negativos. Percebe? Não precisei fazer as continhas mesmo, que me dá um pouquinho mais de trabalho. Se você fez as continhas, ótimo, sem problemas, tá? Virando a página, número 7, vem uma pirâmide. Descubra o segredo da figura e dê o número inteiro que deve estar no quadradinho que se encontra no topo. Então, qual é o último número aqui? É o que ele quer saber, tá? Primeiro, eu tenho que descobrir como essa pirâmide está funcionando. Como que esse 15 apareceu? Foi de maneira aleatória? Não. Ele veio, ó, desses dois números que estão abaixo dele. Menos 3 vezes menos 5 dá o mais 15. Percebe? Então, sempre os dois números, olha, esse vezes esse vai dar o menos 10. Esse vezes esse vai dar o menos 8.
Então, como que eu vou descobrir esse quadradinho aqui em branco, ó? Mais 15 vezes menos 10. Vou até anotar aqui, ó, para você entender que conta que eu tô fazendo. Mais 15 vezes menos 10, sinais diferentes dá menos. 15 vezes 10 dá 150. Então, aqui é menos 150. Esse outro, que conta que eu vou fazer? Menos 10 vezes menos 8. Menos com menos mais. 10 vezes 8, 80. Então, aqui é mais 80. E o último lá de cima vai ser o menos 150 vezes o mais 80, certo? Menos com mais menos. 150 vezes 80 dá 12.000. Então, o número que vai ficar aqui, eu acho que nem vai caber. Vou colocar uma setinha aqui. O número em questão, que é o que eu estou procurando, é o 12.000. Ok? Tranquilo, né? 8 é um desafio. Veja o que Laura e Miguel estão falando e faça o que eles pedem. A Laura fala o seguinte: diga quais os dois números inteiros negativos, então são dois números inteiros negativos, cuja soma, então se eu somar vai dar menos 5, e o produto, se eu multiplicar, vai dar mais 6. Quais dois números são esses? Ela me falou que eles são negativos. A soma dá 5, a multiplicação dá 6. Só pode ser o 2 e o 3, concorda comigo? São dois números que se eu somo, né? Na soma, lembra lá das regrinhas da soma, né? Eu tô somando dois números negativos, vai continuar negativo. Mantém o sinal e soma os números. Ou pense em dívida. Devo 2 e devo 3, eu devo 5, tá? E a multiplicação, menos com menos mais, 2 vezes 3, 6. Então, esses números só podem ser menos 2 e menos 3. Aí, vem o Miguel. Quais são os dois números inteiros? Um positivo e o outro negativo. Então, eu coloquei que um é mais, outro é menos. A soma dá mais 3 e o produto dá menos 10. A soma dá mais 3 tem muitas possibilidades, né? Mas a multiplicação dá 10, eu já pensei em 5 vezes 2, certo? Mas eu coloco o 5 como positivo e o 2 negativo, ou o contrário, o 2 aqui e o 5 aqui? Aí é o de cima que vai determinar. Meu resultado não é positivo? Então, o maior vai ser o positivo e o menor vai ser o negativo. Que aí a soma dá mais 3 e a multiplicação dá menos 10, certo? Então, nesse caso, os números são mais 5 e menos 2. Certinho? Bom, gente, essas então foram as aulas 26 e 27, tá bom? Corrijam aí no seu caderno. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá bom? Um abraço!